aí, arteiros e arteiras, como é que vocês estão? Gente, recados iniciais, como sempre, não esquece de se inscrever no canal, comentar aqui o que você está achando do programa e lá no Instagram acompanhar nossos conteúdos. E cara, hoje, já senta aí, se aconchega, porque hoje eu tô com duas pessoas aqui na minha frente que falam sobre projetos sociais, mas assim, projetos sociais que capacitam, ensinam pessoas e conectam, né, pessoas. Temos uma pessoa aqui que vai falar muito sobre conexões de pessoas e projetos, é muito legal isso. São duas personagens que elas são super envolvidas nesses projetos. Uma delas é gestora, inclusive, de um projeto que vai acontecer ainda esse ano em 4 regiões do Brasil, mas esse projeto já capacitou mais de 1000 pessoas, tá? E a outra tem o dom de ensinar, né, e capacitar essas pessoas que participam desses projetos através da cultura. Então eu quero dar as boas-vindas aqui à Cíntia e à Lúcia do Meu Negócio é Costura. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. As palminhas da produção. Obrigada. E aí, meninas, obrigada por aceitarem o meu convite para bater um papo comigo sobre tanta coisa legal, né? E me contem, como que é esse negócio de unir pessoas através de projetos? Então, primeiro eu agradeço, né? Agradeço até a oportunidade de a gente falar um pouco, né, de tudo isso, porque às vezes a gente vai fazendo e fala pouco, né, sobre o que é feito. Sim. Antes de você começar, galera, comentem aqui se vocês conhecem sobre esse projeto que a gente vai falar ou não, tá? Aí a gente vai conseguir ver se o pessoal já conhecia, né? Porque eu acho bem interessante. Então, ele veio lá atrás, né, olhando o nosso cenário econômico, mesmo social, olhando para como é o Brasil, como é o brasileiro, como ele se porta e o que está acontecendo mesmo, né? Então ele nasceu lá atrás, em 2015. Então o mundo vem mudando, né, ao longo do tempo, mas a ideia sempre foi olhar para essas pessoas que eram um pouco mais vulneráveis economicamente e o que a gente podia fazer para que elas pudessem gerar renda, até sair de um assistencialismo, olhar para tudo isso. Mas não como uma ONG, porque a gente não tinha braço para ser uma ONG. Uma ONG é uma coisa que precisa de muita gente. A gente pensava assim, e um projeto, né? Vamos começar. E quando você olha para esse problema, você fala assim, será que tem alguém que quer, olha isso como um negócio para realmente apoiar e conectar com o nosso projeto? E aí começa a olhar, você olha o cenário, você vê as pessoas que precisam, aí você olha uma empresa que tem um olhar sobre aquela necessidade. E aí fala, e o que a gente pode fazer? A costura. O que a costura é? Ela lá na geração da minha mãe, né, da sua avó, Minha avó tem máquina, tá? Exatamente. Fazia parte do enxoval da brasileira, né? Falo da brasileira porque tem-se o costume de dizer que costura é para a mulher, mas não é. Né? Graças a Deus desmistificaram isso. Mas assim, a sua avó, provavelmente, que é a geração da minha mãe, ela tinha uma máquina de costura que veio no enxoval, igual o fogão. Então ela ficava Fazia na parte sala, das compras. Ela tinha aquela caixinha de madeira que ficava na sala, fechava, quando vinha uma visita colocava um paninho, um vasinho em cima, quando ela queria costurar, ela abria e costurava. E assim, ela criou provavelmente a geração da sua mãe, que é a minha geração. A minha geração vai para a rua trabalhar, a máquina já não vem no enxoval. A gente para um pouco de cozinhar e de costurar. E a costureira antiga, né, a modelista, para um pouco de aparecer. Hoje, se você precisa fazer uma roupa, você vai, às vezes, numa franquia, ou você tem que ficar caçando e sua mãe que te indica uma costureira. Sim, então, essa necessidade, a gente falou, poxa, e cadê a roupa sob medida? Cadê a roupa feita só para o seu corpo, que é único? Onde está, né? E será que isso gera renda? Aí veio olha, isso gera renda. E se a gente começar a capacitar essas pessoas para que elas gerem a renda delas? E aí começa, ela vai sair, não precisa sair da casa dela, ela pode trabalhar em grupo ou sozinha, ela pode vir dentro de uma cooperativa ou não. E isso dá para fazer no Brasil inteiro? Dá para fazer no Brasil inteiro. Ah, dá para ir para um lugar mais pobre? Dá para ir para um lugar mais pobre. Tem energia elétrica, a máquina funciona? Então dá. E o curso todo foi pautado numa máquina doméstica, que sua avó poderia ter, sua mãe teria, que provavelmente uma manicure trabalha meio período e o outro meio período fica em casa, porque o filho fica na escola, sai da escola, vai costurar ali com a máquina dela. De casa. Essa foi a ideia. E aí quando você olha para quem patrocina isso, quem paga por esse trabalho, está olhando por outras coisas, está olhando para a sustentabilidade, para a geração de renda que ele também quer apoiar, para diminuir o tanto de tecido que a indústria têxtil despeja no mercado, descarta no mercado. E também olhando para um outro lado,
quem costura a sua roupa? Ela vem de um trabalho escravo? Vamos gerar mão de obra qualificada de fato? Então, todo esse olhar vem atrás da costura. Sabe? Sim. Então tem a geração... É um negócio que envolve várias frentes, Exatamente. né? Você não faz um bem só para a pessoa que vai aprender, mas também você faz... A empresa que patrocina isso também se beneficia, Também. Né? E Lu, você é costureira. Sou também. Agora, você estava me contando que você tem um ateliê que faz roupa sob medida. Isso. Na verdade, hoje eu atuo sozinha, né, em casa. Eu fechei o ateliê na pandemia e hoje eu atendo assim... por encomenda mesmo, né? Não tenho mais o ateliê físico lá. Uhum. Mas eu tive o ateliê, eu atendia lá noivas e madrinhas e a galera toda que sempre ia atrás do fazer o personalizado, né? De fazer sob medida. Porque, como a Cíntia falou, é o profissional que não tem mais. É muito difícil encontrar. Até hoje eu recebo ligações lá de pessoas que iam no ateliê para fazer. Hoje eu já estou um pouquinho mais distante de onde estava o ateliê no começo, mas a gente vê a necessidade da costureira. Sim. Como é um profissional sumido do mercado, né? Então, hoje, quando a gente fala, vai ter o projeto, está iniciando uma nova turma, a gente se alegra, porque a gente sabe que ali naquela região vai chegar profissionais, Sim. sabe? Então, costura é uma arte, né? É algo que... Além da geração da renda, eu acho que também a questão da autoestima, a saúde da mulher, da família, envolve muita coisa a esse costura. Negócio de empoderar também a mulher a fazer alguma coisa, né? Exatamente. Tem uma geração vindo, né, que veio já, na verdade, já está aí ganhando dinheiro, que cria marca própria, cria marca sustentável, cria com material alternativo e começa assim, né? Com uma peça pequena. Hoje a gente consegue ver, a gente acompanha histórias de alguns, até dos nossos alunos aí, que formamos ao longo desse tempo, é exatamente essa história, sabe? Mulheres que... A gente fala mulheres, pessoal, mas é porque é a maioria, né? Mas nós temos Sim, a gente homens, é realista também, né? Gente, meninos, em quantos inscritos, qual que é a porcentagem de mulher e qual que é a porcentagem de homem, né? Mas nós temos histórias lindas de mulheres que não sabiam ler nem escrever e chegaram para nós assim... eu preciso de um norte para a minha vida, sabe? E começaram a costurar. E hoje, uma nova história, começaram ali uma nova história. E isso foi para ela, para a família dela, né? Então isso para nós, eu acho que a gente prazeroso. Tá junto já desde 2016 nessa jornada. Então a gente já encarou interior do Brasil, né? Desbravando aí fazendas. Muitos vales, né? Buscando né? no sudoeste, por exemplo, do Paraná. Então a gente falou com gente que vivia da vaquinha de leite, da tirada de leite do dia, né? Da criação do caseira e que gerava renda dentro da fazenda ali, para costurar para a prefeitura da cidade, para costurar coisas pequenas para a gente, que para elas mudou vida, né? Sim. Então, e a gente fala também de mulher que tem um ponto, que eu até comentei, né? Quando a mulher ela é mãe, ela é tirada um pouco do mercado de trabalho. O homem, quando é pai, ele consegue ainda fazer outros trabalhos. A mulher, ela precisa desse olhar com mais cuidado, com mais cautela. Então, ela também fica com subempregos. Sim. Ela passa a ter mais tempo para casa e ela não quer mesmo se afastar da criação dos filhos. Por opção, né? E a que precisa muito disso, se ela tem uma alternativa, que ela vá gerar renda, mas que ela consiga acompanhar, buscar na escola, trazer, pelo menos nesse primeiro setênio das crianças, elas fazem essa opção. Por isso que a gente fala que o nosso público é a maior mulher, porque a gente tem muita mulher que faz no contratempo da escola, sabe? Que administra isso. E de modo geral, a gente vê que essa sempre é a missão da mulher, né? É difícil o homem, o pai está indo na escola, o pai está indo na reunião, o pai está indo atrás. Então, a mãe se desdobra com várias outras atividades, né? E outra coisa também que a gente admira muito, o nosso projeto a gente criou pensando muito nisso também, foi por conta disso, que ela consegue se programar e ter toda essa rotina, e manter toda essa rotina, e ainda fazer a costura dela. É uma rotina que se encaixa, né? Ela não precisa abrir mão da maternidade, ela não precisa, né? Ela consegue encaixar. Ela consegue. O que ela aprende. E no curso a gente ensina ela, por exemplo, calcular o que de energia elétrica ela gastou a mais produzindo as peças dela para ela precificar a roupa dela.
Então, quando ela está na casa dela, para que não tenha problema realmente de conflito da família dela. O marido fala, poxa, a gente gastava 10 de energia, agora a gente está gastando 20. Sim, mas esses 20 estão indo no custo da minha peça. E ela faz isso com a conta de energia, ela não precisa ter uma planilha super, né? Então, a gente ensina ela a virar essa chavinha para que ela também não tenha conflito na casa dela. Sim. A ideia é unir, né? Não é perder esse formato da família, né? Trazer mais uma ferramenta. Só para o pessoal entender, então, para a gente resumir. Existe um projeto, Meu Negócio é Costura, que vocês estão tocando desde 2016? Ele nasceu em 2015, mas a primeira turma rolou em 2016. E aí, qual que é o objetivo desse projeto? Capacitar pessoas, né, em costura, para que elas vejam ali uma oportunidade de gerar renda, que elas consigam, né, atuar economicamente. Elas também, algumas frentes, elas aprendem a fazer ajustes, costura criativa. Então, elas vão trabalhar da forma que fizer sentido para elas, gerando renda ali, sendo capacitadas com esse olhar de empreendedorismo. A gente também fala um pouco de uma área que no Brasil falta, que é a costureira que trabalha para o figurino de teatro. E o teatro ele é só uma parte, né? Porque a gente tem, em alguns lugares do Brasil, escola de samba, em alguns lugares folclore. Não, e tem, por exemplo, eu fazia ginástica olímpica. Exatamente. A gente precisava de uma costureira para fazer os uniformes, colando, sabe? E toda apresentação é um diferente. É um diferente. E tem que ser sob medida. E é um negócio que a gente pensa da cabeça, a gente não vai entrar numa loja de comprar. Exatamente, tem que ter um bordado, porque na hora que bater a luz, que você vai se apresentar, exatamente isso. Porque é personalizado, porque é especial para você. Sim. E isso a costura consegue te entregar, né? Você vai sonhar o modelo que você deseja, né? E essa costureira vai desenvolver o que você quer. Agora, isso é um projeto muito grande, né? E eu imagino que deva dar um trabalho do caramba para organizar tudo isso, conectar todas as pessoas, juntar todas as peças que vocês precisam para fazer acontecer de fato. Que trabalho que é necessário a gente fazer antes de implementar esse projeto? A gente tem algumas frentes, né? A gente tem que fatiar. Tudo é muito grande se você olhar ele no geral, mas a gente vai em fases. Eu brinco com ela que fala, a gente vai em ondas. A gente vai na primeira onda, segunda onda. A primeira onda, escrever o projeto, pôr ele no mercado para ver quem se interessa em patrocinar, né? Então, vender esse projeto para o mercado. A partir do momento do patrocinador, a gente identificar regiões que possam receber o nosso projeto, que faz sentido deixar um lastro para aquela cidade, para aquele estado, para aquela região, e que também faz sentido para quem está apoiando. Então, assim, aquele lugar necessita que seja em São Paulo, no interior de São Paulo. Aquele patrocinador necessita que seja no interior de São Paulo, porque para ele faz sentido de alguma forma. E ali no interior de São Paulo, ele me dá um raio, e eu digo, aqui cabe uma sala de aula, esse bairro a gente consegue atuar. Beleza, então a gente tem aqui, achamos o lugar, achamos o patrocinador. Agora a gente precisa achar uma equipe capacitada para dar aula nesse lugar. Aí, Lúcia a gente faz a seleção dos professores, Lúcia vai a campo, porque a Lúcia, ela não falou, mas ela é professora, gente. Além dela ser costureira, ela é professora. Ela sabe ensinar a costura, além de costurar. Porque, assim, eu costurar é uma coisa, eu saber ensinar a costurar... É outro tom, né? É diferente. É aquilo que eu já estava conversando um pouquinho antes, porque, assim... Cada um vai na sua praia. Fazer é uma forma, só que nós estudamos... técnicas, formas para que você possa fazer de uma forma que venha a fluir bem, né? Não, mas tem todo um formato passar o conhecimento também é diferente. Você estudar e fazer do seu jeito é um negócio. Agora, você passar esse seu jeito para uma pessoa também... Exato. E para entender, porque ela não vai aprender só por zíper, pregar botão. Ela vai fazer uma peça do começo ao fim. Então, aí a gente pega essa costureira, essa professora do lugar, porque a ideia, quando a gente bate num lugar, eu falo assim, então tem que ser um professor daqui, porque a gente também quer fomentar a economia local. Sim. Então, a gente vai tentar comprar os materiais o mais perto possível daquele lugar. Vai tentar ter profissionais daquele lugar. Então, se eu preciso de um eletricista para acertar a sala de aula, para ter as 20 tomadas, o eletricista tem que ser do local, para eu fomentar a economia local. E aí, vamos lá, vamos para uma sala de aula, Lúcia, vamos capacitar essas 10 professoras. Aí a gente capacita na metodologia, então ela já é uma costureira, já tem um conhecimento e sabe dominar uma sala de aula. Vai para uma capacitação do nosso método. Depois disso, a seleção dos alunos. Vamos falar da seleção dos alunos.
vamos para a sala de aula. E assim vai. Aí a aula vem, aí tem os projetos. Como que você faz para pensar na metodologia das aulas, Lúcia? Então, a metodologia ela foi criada em 2015, né? E aí nós fomos estudando e ao longo desse tempo a gente conseguiu perceber o que dava e o que não dava certo, né? Ali logo nos primeiros fizemos umas 2 turmas piloto para a gente poder ajustar tudo isso. O que precisa ser prático, funcional e com qualidade. Porque uma coisa que a gente sempre fala, quando a gente pega as peças dos nossos alunos, a gente não quer ver só por fora, a gente quer ver por dentro também. Então, a gente preza muito a questão do acabamento, né? Então, quando nós pensamos em cada etapa ali do projeto, foi exatamente nessa forma. Essa peça, ela precisa ficar bonita por fora, mas por dentro também. Para quem olhar, ter o prazer de estar com aquela peça. Não pegar uma peça suja que eu falo é cheia de linha, né? Tudo. Não, tem que estar perfeito das duas formas. Então, o que nós fizemos? Fizemos um cronograma. Hoje o curso ele tem conta com 90 horas. Então, dentro dessas 90 horas, nós estamos 3 dias para fazer uma blusa. Mas é completa, do começo ao fim, e perfeita. Um vestido, que vai o zíper, vai acabamento, ponto invisível, várias técnicas que nós pensamos, porque depois ela pode aplicar em outros projetos. Quando você pensa na peça, você já faz um estudo de mercado para ver o que está bombando? Tipo, por exemplo, eu vi que estava bombando recentemente no verão o biquíni de crochê. Eu sei que é de costura, mas assim, o que está bombando na costura agora? Sim. Peças em xadrez, por exemplo. Você faz esse estudo? Foi feito, sim, esse estudo. E com as peças base que nós pegamos, elas conseguem adaptar para qualquer outro modelo. Né? Isso, para qualquer outra coleção. Porque o nosso vestido, por exemplo, que nós vamos confeccionar aqui, é sem manga. Mas eu posso fazer uma manga bufante, eu posso fazer de um ombro só, que está super na moda. Sim. Eu posso fazer uma manga, né, do momento, sabe? Eu consigo ajustar esse meu molde com o que tiver usando. Então, são seis projetos diferentes. Então, esses 6 projetos têm essas características. Porque tudo que foi colocado ali, cada detalhe, mesmo o ponto invisível, à mão, exatamente, feito à mão. Tem uma parte do projeto que a gente ensina a costurar à mão, fazer um ponto invisível para que a peça fique perfeita. Ela vai estar fazendo naquela peça, mas ela pode usar em outros projetos, né? Eu trabalhei no meu ateliê, eu atendia noivas e madrinhas. Então, eu sempre usava muito isso de exemplo, porque elas chegavam ali e elas queriam ver o vestido lindo, maravilhoso, mas elas expectativa, né? Sempre olhava também pelo lado de dentro. E isso começa lá naquela sala de aula, com aquela aluna que ela faz aquele pontinho à mão no vestido que ela vai usar no dia da formatura. Uhum. Então, hoje ela está fazendo aquele vestido, amanhã ela pode estar atendendo noivas e madrinhas no ateliê dela também. Sim. Entendeu? Então, cada técnica, cada passo a passo ali do nosso projeto foi criado e foi desenvolvido pensando exatamente nisso. Que ela vai fazer aquelas 6 peças base, mas ela tem ali uma estrutura para ela adaptar e fazer peças, o que estiver usando, o que for do sonho dela, o que for personalizado. Tem uma parte do projeto, para não cortar a Cíntia, da criatividade. Sim. Que a gente trabalha muito isso também, porque nós temos aulas, são 2 aulas diferentes que trabalha a criatividade. Porque às vezes a pessoa fala assim pra gente, mas eu não sou criativa. Não é que ela não é que ela não está exercitando, não estimulou. E quando a gente chega nessa aula, que a gente coloca ali para ela fazer, a gente fica assim, uau, você conseguiu, olha isso, que incrível. Então é o exercício, é estimular. Então, todo projeto, de verdade, são 30 dias de aula, 90 horas. A gente pensou em cada uma das etapas para que elas pudessem desenvolver cada um desses projetos, não só ali, não só preso ali, para que elas pudessem realmente crescer. E nós temos histórias incríveis de alunos nossos que... Então, o mais legal que eu vejo, assim, vendo por fora, além do que ela aprende a fazer, a confeccionar, é a vivência. Então, é o networking que ela faz, a troca que ela faz com pessoas que talvez estão na mesma situação que ela, ou pior, ou melhor. E aí ela faz essa troca, ela já faz um networking, ela já pode fomentar ideias de empreendedorismo. Tipo assim, ela senta com a pessoa do lado, nossa, vamos fazer uma coleção juntas, ou alguma coisa do tipo, né? E uma das...
elas aprendem, por exemplo, a tirar a medida do corpo. Porque elas precisam ler o que é um corpo. E cada corpo é um. Então, elas precisam saber onde está a cintura, saber onde está onde é a cava, onde é o ombro. Elas precisam saber onde tirar as medidas para poder ir lá para o molde e ajustar. Então, elas já começam a ler os corpos que são diferentes. E isso também exercita um olhar, né, para si e para o outro, né, que tá tudo bem ser diferente. E quando elas começam a se juntar, e a gente tem um cuidado de misturar as pessoas mesmo, justamente porque tem que ter menino novo, tem que ter homem mais velho, tem que ter a menina nova, a senhora mais velha, a mulher que tá mudando o rumo da vida. As gerações ensinam muito, misturar, né? A gente estava falando porque sobre isso. Quando a gente mistura gente diferente, acontece a magia. Sim. Quando você está num ambiente muito homogêneo, as coisas vão ficar muito mornas e aí não vai nascer coisa nova. Tem que ter aquela quebra de opinião, né? Falar, eu não concordo com o que você está fazendo, vamos fazer de outro jeito. Para mexer mesmo nesse negócio, né? Para vir a ideia nova. Então, por exemplo, a gente teve caso do marido estar desempregado e se inscrever no projeto. A mulher também, ela trabalhava de casa e se inscreveu no projeto. Chegou uma dúvida, puxa, mas a gente vai usar 2 vagas para a mesma família? Aí vamos ouvir o que eles querem de fato. A proposta deles foi muito legal. Então eles vieram para uma sala de aula, eles agregaram muito, porque eles puxaram a turma e eles criaram uma marca de mesa posta. Caraca. Sabe aqueles jogos de mesa posta? De suplá, tudo isso. Eles atravessaram a pandemia vendendo, porque isso foi antes da pandemia. A gente imaginava que ia ser uma pandemia, né, naquela época. Ninguém fazia ideia. Não, e aí eles vieram, então a gente arriscou pegar um casal, falou, poxa, 2 vagas para a mesma família. Ó, vocês vão ter que fazer o negócio virar. E fizeram, entendeu? Participaram, foram de exemplo para outras pessoas. E aí o homem vinha com a visão dele de eu preciso gerar dinheiro, eu estou desempregado. E a mulher, a gente precisa ter qualidade, porque senão ninguém compra. Vamos misturar esse tom sobre esse tom. E o homem falando, não, mas e o preço disso? Juntar isso é incrível. É bem incrível. E cria um debate ali que o debate é visto com maus olhos, né? Mas toda vez que alguém debate alguma coisa, você aprende alguma coisa nova da opinião. Por que aquela pessoa está tendo aquela opinião? Né? E às vezes parar para ouvir é justificável, né? E é a explosão da criatividade, né? Esse conflito, ele explode numa ideia, né? Eu acho que o mais legal dessa história, porque é um casal, né? É um casal. Em casa, você convencer o esposo, você convencer a esposa de determinada coisa, vem com um tom diferente, né? Do que você tá com uma amiga, uma amiga, tá, algum profissional ali. Ainda mais uma pessoa que você conheceu lá, né? Acaba você vai para a sala de aula, volta para sua casa e você tá falando do mesmo assunto. Aí você exatamente. costura, depois você vai vender com a mesma pessoa. Muito legal. Eles têm realmente uma história incrível, a gente acompanha o trabalho deles, né? E eles estão crescendo. Muito então bom. Era isso que eu ia perguntar. Vocês acompanham as pessoas pós-projeto? Sim. Algumas somem, né? Algumas Outras são mais marcantes, né? Elas falam, eu vou seguir o meu, porque são mais discretas. Outras são mais, né, gostam de falar que estão fazendo. E tem aluna que virou professora. Tem aluna que foi aluna. Tem aí será que eu posso falar o nome dela? Porque assim, ela é uma fofa, ela foi oradora da turma dela, ela tomou a frente, falou, se emocionou, foi linda e hoje ela é uma professora. Manda um beijo pra ela. É a Michele, né, que acompanha a gente, a Zelma também, né, a Alice, nossa professorinha desde da primeira turma, e a Alice segue com a gente sendo professora firme e forte, vai para onde estiver aqui também. E tantos outros professores que passaram, né? O Renato, tivemos nossas professoras queridas também lá no Paraná, né? Pessoas incríveis, assim, que acrescentaram muito ao projeto, que deixaram ali um espaço, porque uma outra coisa que eu estava falando também no começo, tem várias formas de se costurar um vestido, mas nós chegamos com uma metodologia e falamos, vamos fazer assim que vai dar certo? E elas aceitaram, elas acreditaram também. Porque se eu como professora que sou, se você falar para mim, vamos fazer dessa forma e eu não concordar, eu achar que não vai dar certo, eu não vou passar aquilo para frente. Mas elas acreditaram e deu certo. E hoje a gente tem aí, né, mais de 1000 alunos formados com essa metodologia e avançando. Então, assim, para nós é incrível. Se vai tudo dar certo, a gente entrega mais 200 até o final do ano. Então, esse ano vai acontecer em que período?
vai acontecer agora no segundo semestre e vão acontecer em algumas cidades, né? Então, e as inscrições estão abertas? Estão abertas. Elas se inscrevem, elas têm um formulário online para elas se inscreverem. Lá elas vão direcionar qual é a região que elas estão, né? Porque depois disso a gente faz uma inscrição, depois faz uma seleção. Como né? que é feita essa seleção? Entrevista. Ah, é? Pessoalmente, olho no olho. Vamos para chão, vamos com uma equipe, eu vou junto, assim a gente vai se dividindo, a Lúcia acompanhar. também. E aí vocês escutam várias histórias, então, do porquê que a pessoa se inscreveu, o que ela está buscando com aquilo. O que ela vai fazer com aquilo, né? E a gente quer brilho no olhar, né? Todo mundo. Então, para quem está assistindo e se interessou, quer se inscrever, umas dicas do processo seletivo. Como que você se porta numa entrevista? Olha, porque as pessoas ficam nervosas, né? Então, às vezes, pensa que a pessoa às vezes nunca fez uma entrevista na vida dela. Qual que é a dica que você dá para a pessoa que se inscreveu, passou na etapa 1 e vai para a entrevista? Primeiro ela vai se inscrever online, é um formulário, né? Ela vai simples, pelo celular dela mesmo, vai escolher e vai me dizer em que região que ela tá. Neste momento, esse ano, nós vamos estar em São Paulo e no interior de São Paulo. Tá? Hoje a gente ainda não saiu neste projeto deste ano, nós não vamos sair do estado de São Paulo. Então, ela vai dizer lá que região que ela tá, vai colocar o nome dela. Mas, se ela não for de nenhum desses lugares, ela vai lá para coloca sou de outro. Exatamente, porque se de repente a gente olha e ela fala, olha, dá para levar isso aqui para Bahia, vamos para o Espírito Santo. Ó, essa cidade aqui teve bastante, a gente já sabe que tem que olhar para lá, né? Quais são as cidades de agora? Hoje vai acontecer em Sorocaba, em Indaiatuba, Porto Feliz e aqui em São Paulo. Tá, então se você que não é de nenhuma dessas cidades e quer participar, se inscreve do mesmo jeito pra gente pegar os dados ali. Taboão da Serra. Taboão da Serra. Taboão da Serra, esqueci, desculpa. Então, aí elas vão. A gente não é nada assim que... não tem um segredo. A gente quer ouvir realmente... O que você faz? O que você faz hoje? Você consegue estar numa sala de aula de tanto tempo, de tal período a tal período? Não pode faltar. Se você for se inscrever e não for, você vai tirar a oportunidade de alguém. Então, seja responsável na sua inscrição. Essas perguntas a gente faz. E aí, quando você se forma, o que você vai fazer com isso? Quando você se formar, qual que é o teu sonho? Por que você está aqui? Essas perguntas, é claro que a gente fala com muita gente, então cada hora a gente vai falar de um jeito, mas a gente quer entender isso. Quem é você, que momento que você está e o que você vai fazer com aquilo. O que eu posso te entregar, sabe? Porque a gente vai cobrar comprometimento. Essas professoras, elas são treinadas nisso. Elas entregam, eu falo pra mim, porque eu tô aqui no backstage, não tô lá na sala de aula. Tô aqui na gestão. Então aqui eu vou cobrar relatório. Vou falar, elas entregaram tudo, elas costuraram em sala de aula. Sim, deixa eu ver. Exatamente. E aí, quando eu fiz a entrevista e eu faço uma visita na sala de aula, eu olho aquilo ali e falo, você falou que ia fazer e fez mesmo, né? Eu sei que hoje parece uma coisa meio controladora, mas esse olhar é até acolhedor. Então, elas estão sendo vistas, elas assumiram um compromisso e a gente entrega para elas o nosso compromisso também. Sim, então, mas é aquele negócio da responsabilidade, Exatamente. né? Então, por exemplo, a pessoa, ela não precisa ter material. Todo material está no curso. Está no curso. Então, imagina só, a pessoa se inscreve, chega lá e não tem material, né? Então, é falta de Exatamente. É a mesma coisa. Todo mundo tem uma máquina de costura para costurar. Então, você não precisa nunca ter sentado numa máquina. Não precisa nem da máquina. Nem da máquina. E você vai ganhar um kitzinho que vai vir com a sua tesoura, a sua régua, a sua fita métrica, o materialzinho para você levar e trazer todos os dias. Esqueci em casa. Tá de castigo. Não fez a sua parte. E Cíntia, a máquina não tá aqui. A Cíntia que tá de castigo, então. Sabe, assim? Porque se eu falei que você precisava da máquina, eu preciso pôr a máquina na tua mesa. Então, são os acordos. Eu compro o meu e você compra o seu. Por isso que a gente faz as entrevistas. A ideia é que a sala comece com 20 alunos e forme 20 alunos. E que as 20 alunos, no final, o menino vá com a camisa que ele fez, a menina vá com o vestido que ela fez e que eles tenham orgulho de vestir o que eles fizeram. Uma frase muito engraçada, assim, quando a pessoa não lida com costureiro, ela pega uma roupa de uma costureira e fala assim, nossa, parece comprada. Não, é muito melhor. É muito melhor, tá? Foi eu que fiz. Foi eu que fiz. É diferente, é né? muito Você melhor. é muito melhor, tá do meu tamanho, tá do meu corpo. Então, essa ideia, que quando ela vá para a formatura, lá no final do curso, que ela conclua todos os projetos, passe por todos os workshops, passe por toda essa vivência, ela vai e fala assim, foi eu que fiz. Ó, tá vendo minha filha? Também tá com a roupa que eu fiz.
E existe, se eu não souber costurar nada, eu posso me inscrever do mesmo jeito? Você só não pode ter deficiência física que comprometa o manuseio da máquina. E idade, tem limite? A gente costuma, tem que ser acima de 18 anos, tá? Porque se minha ideia é que você seja um empreendedor, você tem um limitador da idade. Sim. A idade máxima, a gente costuma parar ali nos 65, mais ou menos, né? Porque é a idade que as pessoas, elas querem ainda produzir, porque a gente não está falando da costura lazer, né? A gente está falando da geração de renda. Até porque não é só costura que a pessoa aprende, né? Ela aprende a outras vender e coisas. outras Exatamente, entende? Só por isso tem esse limitador. O mínimo é 18. Não tem o que fazer. Ali nos 65, a gente olha para isso com bastante cuidado, né? Porque já tivemos. Aí entra na entrevista, né? Vamos entender o que essa pessoa é. Como ela é ativa, né? O que ela faz da vida dela. Às vezes ela tem 65, mas pô, ela tá aí, ganha dinheiro. Nós já tivemos alunas acima de 65 e assim, foi super satisfatório. Hoje eu sei, né? Eu acompanho também. Sei que ela faz concertos em casa. Então, tudo bem. Por isso a nossa entrevista. Esse é o porquê da nossa entrevista mesmo, para a gente realmente sentir, entender. Às vezes a gente pode até errar, né? Que pode acontecer, né? Mas, assim, na maioria das vezes, a gente tem acertado com isso, porque a gente procura exatamente no momento da entrevista sentir isso da pessoa. E é um ser humano na frente de outro ser humano. Sim. E seres humanos são diferentes. Sim. E, gente, então aí, ó, dica para quem quiser participar. A entrevista, você não precisa ser expert da máquina de costura. Não. É sobre você e sobre o que você quer. Posso até falar a verdade? Às vezes é até mais fácil, quando a pessoa não conhece nada. Sabe, passarinha. Que ela chora no primeiro dia. Chora, não chora? Ela chora. Não sei, não vou conseguir, não vai dar. É até melhor. Ela chora e depois no dia da formatura, ela chora de alegria. Chora de alegria. E vocês falam muito do dia da formatura, então existe uma formatura para o curso? Existe. Não é essa formatura que... Não tem uma colação de... A gente simula isso, sim. A gente para a família deles e fala, então, nesse dia nós vamos estar nesse espaço, porque depende da região que a gente está. A gente consegue alguns parceiros, a gente põe um espaço ali e convida todas eles para entrega de um canudo. Porque muitas delas nunca se formaram em nada. Sim. Então Esse elas precisam do legal. filho assistindo, do marido vendo que ela ficou... faltou lá alguns dias em casa, que ela deixou ali um pouquinho a casa dela para fazer algo. E ela também olhar para isso e falar, eu consegui. Então todo mundo bate palma para ela pega um canudo dela, esse simbólico faz parte, sabe? Sim. É a conclusão, né? Tem o começo e o fim de tudo. Às vezes a gente fala simbólico, mas é tão... para ela ser muito fácil. Então, mas por mais que seja simbólico, eu acho isso muito importante, gente, porque falta esse momento no universo artesanal. O artesanato não é reconhecido como uma profissão por muita gente, porque não tem isso, porque não tem a pessoa com o canudo falando, me formei... Porque não tem a formação, né? Me formei como costureira, tem sabe? Tem certificadozinho de participação, de conclusão, então eu concluí os projetos, eu fiz, eu estou aqui. Mas esse auê todo, né, de ter uma colação de grau, da pessoa fazer a roupa dela que ela vai usar especial e se apresentar como costureira, sim, sabe? Tirar Aquele dia que ela tem a oportunidade de se apresentar como costureira, agora eu sou. E é bonitinho porque sobe hashtag, sabe? Começa a subir hashtag. Cria todo um movimento legal, é muito engraçado, é muito legal, né? É bom, muito bom. E todo esse comportamento empreendedor, ele não avança se não passar pela construção da autoestima. Né? Você precisa ter olhar pelo emocional das pessoas, senão você não consegue alcançar que elas vão gerar renda com aquilo. Elas nunca vão achar que são suficientes ou que elas estão preparadas para ganhar dinheiro com aquilo. É importante que elas passem. E a formatura é a parte que fecha esse ciclo, que diz eu consegui. A primeira vez que eu começo e termino um curso, que eu me formo em alguma coisa. A partir do momento que eu sou formada, eu posso cobrar por isso. Se eu não faço um fechamento, eu não te empodero para pôr preço na sua peça. E aí você fica naquele meio termo de... Não sou suficiente para cobrar. E aí faz com que aumente cada vez mais esse negócio de não valorizam o meu trabalho artesanal porque falam que é caro, mas você não sabe vender direito, então fica nessa. É que a gente tem que desmistificar que o artesanato é baratinho. Não é. Entendeu? Não pode ser. Não pode ser. E assim, a gente precisa olhar de outra forma. Qualquer que seja o artesanato, tá? Qualquer trabalho manual, ele demora um tempo, uma energia, e quem está produzindo aquilo estudou,
foi atrás de uma técnica, e a gente está falando aqui da costura, mas a gente tem técnicas incríveis no Brasil. E se você for por regiões, você segmenta mais ainda. Mas aquelas pessoas, elas foram para algum lugar, receberam aquela formação de alguém. E aquele alguém também deve ter pago por uma formação. Sim. Ou com o tempo ou com o dinheiro, que são as duas formas que a gente tem na vida. Porque tempo também não volta para trás. Também é valor. Aí você fala, você investiu tempo na sua formação, você vai buscar materiais, você busca tudo que pode funcionar e aí você não cobra. Por quê? Porque as pessoas acham que você está fazendo coisinha. E você não está fazendo coisinha, você está no seu trabalho. Então, não importa se você está na pintura, no patchwork, sei lá. E não tem problema também se você quiser fazer por hobby e tratar como coisinha. Mas aí não venha querer, né, valorizar o seu hobby. Desmerecer ou é um quem trabalho. está cobrando. Eu posso produzir a mesma caneca que você. Eu produzi a caneca, você produz a sua caneca. Você quis dar de presente por hobby. Você faz para sua família, entrega para eles, é o seu lazer. Só que se eu disser que essa caneca custa R$10, eu preciso ser respeitada por isso. Eu não posso ficar brava, né? Falando, ai, olha lá, vende a caneca por R$10. A decisão é sua de não vender. Mas se eu achei que ali é a minha profissão, eu preciso ser respeitada por isso. E isso o mercado precisa entender. Não é só na costura. Então, esse olhar é muito importante. O trabalho, quando ele é customizado, ele é personalizado, ele dá mais trabalho. E por ele dar mais trabalho é porque alguém estudou para ele fazer aquilo daquele jeito. A gente não recebe uma inspiração divina. Do nada. Adoraria. E além desse casal, qual uma outra história que marcou vocês, assim, demais? Que aconteceu em alguma edição? Tem dos backstage nosso, né? A própria Zelma, né? A professora Zelma. A gente enfrentou bastante desafio. Qual do backstage? Não, as primeiras turmas, a gente não sabia nem se ia dar certo, né? Se ia ter turma. Então a gente chegava colando cartaz, pegou, panfletou na frente do metrô, chegou na sala de aula, falou assim, se não vier ninguém fazer entrevista, se ninguém quiser fazer nosso curso. Hoje a galera vê o projeto todo estruturado e pensa que sempre foi assim, né? Mas não no começo. E aí os professores também, os primeiros, assim, será que vai dar certo? Será que vai conseguir segurar a turma, né? Será que vai dar? Nós ficávamos dentro de um outro projeto social, numa sala que era emprestada. E será que vai, será que não vai? E foi indo, sabe? Os professores foram levando, chegou no final, assim, uma trazia um bolo no final do curso, a outra vinha contar uma história. Uma super comemoração, porque ali era um momento de festejar para todos, né? Nós conseguimos, né? Aí, que legal. No interior, grupo, assim, né? Também quando nós fomos para o interior do Paraná, também foi outro desafio, porque a gente tinha que descer em Santa Catarina, pegar um carro, subir uma estrada de 3 horas, o GPS não funcionava, né? E tinha que mapear a cidade de lá do aeroporto, que era o único lugar que tinha internet, e seguir na luz. Meu Deus. E aí você chegava 3 horas depois e falava, meu Deus, é aqui? Será que é? Tem alguém? E aí, sabe, as coisas vão acontecendo. Mas foi cidades que a gente tinha, eles não tinham... asfalto, como que chamava? Calçamento. Aí uma pessoa de uma cidade vinha buscar a gente aqui e levava para atravessar para chegar na outra, porque só tinha uma estradinha que levava, né? Então a gente teve uns perrengues, assim. Bastante. Mas, e a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo com tudo vira isso. aprendizado, né? E da Zelma que ela falou, que foi que eu mandei beijo, ela foi uma das pessoas que mais fez a gente chorar, né? Uma história incrível, né? Ela teve muito problema de saúde familiar e ali dentro da sala de aula ela conseguiu superar toda essa etapa, né? E hoje ela tem um ateliê, ela atende, falar, né? Próxima lá da escola, que era na região de Itaquera, e ela tá, super bem. Mudou totalmente a história dela, sabe? E hoje até eu vejo assim, o esposo, a filha, que reconhecem, né, a forma como... Se não fosse esse projeto, o que seria da minha mãe hoje? Sim. Sabe? Como estaria a nossa casa hoje? E ela foi professora nossa. Professora também. Sim. Ela se tornou professora. Ela se destacou bastante por conta do desempenho dela ali, ou da dedicação dela em cada peça que ela fazia, sabe? Tudo que ela... Cada emoção que ela trazia para a sala de aula, né? Porque tudo que ela fazia, ela festejava, ela comemorava, era sempre muito legal.
E tem várias Ela outras foi uma que histórias. falou, eu nunca fiz nada. Que legal. Ela falava, eu nem acreditava que eu conseguiria fazer alguma coisa só eu. E aí agora ela tá que tá. E a filha já tá moça, né? É muito legal, muito bom mesmo. Então, tem bastante história. Tem o menino que montou a marca de camiseta. E ele se juntou com uma aluna. E fizeram uma marca. Dois alunos E fizeram eles uma tinham marca. tecidos, os tecidos eram sustentáveis, então o botão ele era sustentável, todo o material. Todo o material. Então ele pegou o pouquinho que a gente ensinou e expandiu. Por isso que eu falei a questão do molde. Nós usamos ali 6 moldes base, mas eles conseguem adaptar e conseguem ajustar para tudo que eles forem fazer. Para tudo, qualquer outra peça que eles forem desenvolver, eles têm uma base excelente para eles poderem caminhar. Cara, que demais. Agora, antes da gente finalizar, até quando vão as inscrições? Olha, as aulas estão para iniciar na segunda semana de julho. Então a gente tem junho para se inscrever. Vai ser ali, a gente vai avisando as pessoas, né, a data das entrevistas que ainda não está certinho. Então a inscrição junho já vai para a sala de aula em julho. Pegadinha, porque dezembro eu tenho que entregar o projeto, porque ano que vem quero fazer mais. Então, aí a gente já, enquanto isso, começa a já escrever outro para o ano que vem ter sempre turma rodando. Cara, que legal, gente, esse negócio de vocês. Eu espero que vocês que tenham assistido, se vocês conhecem alguém que, né, se encaixa nesse projeto, ou se vocês que estão assistindo, os olhos brilhou, né, é da cidade, ali das regiões, para participar, cara, participem, porque é um projeto que transforma, Exatamente, né? Transforma. Exatamente. É muito legal. São bem-vindos homens, mulheres, mais jovens, mais velhos. Não tem... você pode ver, não tem um limite de nada. Não precisa costurar. O que eu falei, precisa só não ter limitação física. A máquina precisa de um pedal. E precisa ter vontade, né? Então, Principal. assim, a máquina tem um pedal, então você não pode ter a limitação física do pedal. É o que a gente fala, né? Então, é para todo mundo. Muito legal, gente. É bem aberto, é bem livre. E assim, se você não sabe costurar nada e Não tem quer problema. aprender, não tem problema, vem, nós vamos te ensinar. Se você já sabe costurar um pouquinho e quer aperfeiçoar e quer melhorar a forma do acabamento, nós também temos essa técnica perfeita que você vai levar e vai agregar o que você já sabe. Porque nós tivemos pessoas que chegou para nós depois e falou o quê? Eu pensei que sabia costurar. E aí, Porque viu nós que- viemos com essa técnica de um acabamento perfeito. Exato. Porque é o acabamento sofisticado, que essa é a nossa ideia. Aprender ali, né, essas 6 peças base, para que elas possam aprimorar. Então, a ideia de repente, ela poder levar para um ateliê de alta costura. Muito legal. Né? Então, E elas não dizem, é um né? curso básico, E não. elas- Eu falo, não é se um curso orgulharem do que básico. elas fizeram. Tanto que o curso o meu negócio é costura, né? Gente, muito legal. E muito obrigada por vocês terem vindo, né? agradeço. Compartilhar tudo isso. Eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso, divulgar cada vez mais, mostrar que tem gente unindo pessoas, né? Exato. Projetos que unem pessoas e que acreditam em pessoas, assim como o de vocês. Eu acho muito legal. Então, obrigada por Imagina. compartilharem tanto. Imagina. Com a Eu gente. agradeço, Imagina. porque é sempre uma alegria falar do projeto e poder espalhar, né, para que possa alcançar muitas pessoas, né? A gente possa ter muitas pessoas no nosso projeto. E elas vão poder falar aí, colocar aí as mensagens e quem quiser deixar aí Muito também legal. o depoimento, já fizeram parte. E de repente indicar pessoas que estão nessa região que vão acontecer agora, né? Poder indicar, de repente, um amigo que mora por lá, que é... Professores Vai ser muito legal. também, viu? A gente gosta Amigos muito de de professores. banco de dados de professores. Professor, Então, eu sou professora de tal região, eu sou professor, eu sou alfaiate de tal região, eu quero dar aula, eu quero participar. Então, nós também sempre estamos contratando professor. Muito legal. Muito bom. Gente, obrigada mais uma Eu vez. Eu espero que agradeço. vocês tenham gostado muito de tudo que a gente conversou aqui hoje. Não esquece de se inscrever no canal e lá no Instagram acompanhar todos os nossos conteúdos. E para quem se interessou nesse projeto, acessa lá o Instagram, acessa o site, se inscreve que vai ser demais, tá? Um super beijo, arteiros e arteiras. E meninas, mais uma vez, muito obrigada pela Que participação. agradeço. Agradeço.